Será que uma alma recém-chegada, marcada pela diferença num bairro de tradições tão vincadas, conseguiria encontrar o seu lugar, ou seria engolida pelas sombras que por vezes se escondem sob o sol mais brilhante? O sol de Sevilha, mesmo no início de abril, tinha uma intensidade que Alba Reis nunca experimentara no norte. A sua pele, de uma palidez quase translúcida e salpicada de sardas, parecia absorver cada raio com uma sufraguidão que a deixava em alerta constante. O seu cabelo, de um ruivo acobreado vibrante, caía em ondas rebeldes pelos ombros, uma labareda de cor que contrastava dramaticamente com as paredes caiadas de branco e os tons terra de Triana. Tinha 23 anos, olhos verdes inquietos e um bloco de desenho sempre à mão, a sua bússola e escudo num mundo que ainda estava a decifrar. Viera para um estágio em restauro de arte, atraída pela história palpável da cidade, pelo eco do flamenco que parecia emanar das próprias pedras. A Plazuela de las Flores era um pequeno universo em si mesma. Azulejos coloridos adornavam as fachadas, vasos de gerânios transbordavam das varandas de ferro forjado e uma fonte antiga no centro murmurava uma canção aquática que se misturava com o burburinho dos bares de tapas. Era ali que o coração de uma certa Triana pulsava, um lugar de encontros, de conversas e de olhares que tudo registavam. Alba sentou-se num banco de pedra, tentando capturar a essência da praça no seu caderno, a ponta do lápis hesitando sobre o papel. Sentia-se uma intrusa, uma nota dissonante na sinfonia local. Do outro lado da praça, encostado à parede de uma taberna, um grupo de rapazes observava. O líder, Alba viria a saber que se chamava Rafael Heredia, ou simplesmente Rafa, destacava-se. Tinha pele morena oliva, cabelo escuro e oleoso penteado para trás e um sorriso que pairava entre o charme fácil e a ameaça velada. Vestia roupas de marca, um pouco vistosas demais, e uma tatuagem espreitava-lhe do antebraço. Os seus olhos penetrantes fixaram-se em Alba. Um cotovelo discreto no amigo ao lado, um murmúrio. Olha-me aquela, a Colorá, ouviu Alba, a voz de Rafa carregada de um divertimento que não a incluía. Mais uma guiri esquisita. Alba sentiu o calor subir-lhe ao rosto, um rubor que odiava por denunciar o seu desconforto. Baixou a cabeça, concentrando-se ainda mais no seu desenho, como se a intensidade do seu olhar pudesse criar uma barreira invisível. Na pequena loja de artesanato do outro lado da praça, Dona Carmen, uma mulher de 60 e poucos anos, com o cabelo grisalho apanhado num coque severo e olhos que pareciam ter visto todas as primaveras de Triana, limpava uns vasos de cerâmica. O seu olhar passou por Alba, depois pelo grupo de Rafa, uma expressão indecifrável no rosto enrugado. Os dias seguintes estabeleceram um padrão desconfortável. Sempre que Alba se aventurava pela Plazuela de las Flores ou pelas ruas estreitas do bairro, Rafa e o seu séquito pareciam materializar-se. Os comentários tornaram-se o seu acompanhamento constante. Zanahoria, vais pintar o bairro de laranja? Ou cuidado, não te derretas ao sol, fantasma. Eram ditos com um sorriso nos lábios, mas o veneno estava lá, nas entrelinhas, no riso cúmplice do grupo. Alba tentava ignorar, enfiar aos escutadores, focar-se na beleza que a rodeava. O aroma a jasmim e flor de laranjeira, a música distante de uma guitarra flamenca, os intrincados padrões dos azulejos. Mas a presença deles era como uma pedra no sapato, uma irritação constante que eliminava a alegria de estar ali. A sua timidez inicial, que esperava ver diluída pela imersão na nova cultura, enraizava-se ainda mais, alimentada pela ansiedade. Começou a questionar a sua decisão de vir para Sevilha. Será que todas as comunidades unidas tinham este lado, esta forma de marcar e excluir o diferente? No seu pequeno apartamento alugado, rodeada pelos seus livros de arte e pelos cheiros de tinta e terebintina, encontrava algum refúgio. Mas o mundo lá fora, o mundo que viera explorar, tornava-se cada vez mais hostil. Uma tarde, enquanto tentava desenhar a fonte da Plazuela, Rafa aproximou-se mais do que o habitual. Os seus amigos formaram um semicírculo casual atrás dele. Então, artista, disse ele, a voz arrastada, parando mesmo à sua frente, bloqueando-lhe a vista, ainda a tentar capturar a alma de Triana. Fez aspas no ar com os dedos, um esgar trocista no rosto. A alma de Triana não se deixa apanhar por qualquer um, sabes? Alba engoliu em seco. Só estou a desenhar, com licença. A sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Com licença. Rafa riu e os outros acompanharam-no. Mas estás no nosso bairro, Ruivita. Aqui quem dá licença somos nós. Ele inclinou-se e por um momento Alba temeu que ele lhe fosse arrancar o caderno. Em vez disso, ele apenas olhou para o desenho por cima do ombro dela.
Não está mal, concedeu, com uma falsa generosidade, mas falta-lhe, salero, como a ti. A humilhação era palpável. Algumas pessoas nos bares próximos olharam, mas desviaram rapidamente o olhar. Ninguém interveio. Dona Carmen, na sua loja, parecia ocupada com um cliente. Alba sentiu-se terrivelmente só. Baixou o caderno, o desejo de desenhar completamente desvanecido. Tenho de ir, murmurou, levantando-se. Rafa deu um passo ao lado, um gesto de falsa cortesia. Até à próxima, Colorá. Não desapareças. Aquela noite, Alba não conseguiu dormir. A raiva e a impotência remoíam-na. Aquele rapaz, Rafa, com a sua arrogância e o seu pequeno bando de seguidores, estava a roubar-lhe a experiência, a fazê-la sentir-se pequena e indesejada. Lembrou-se de outros tempos, noutros lugares, onde a sua aparência a tinha tornado alvo. Uma determinação fria começou a formar-se no seu peito. Não ia fugir. Não desta vez. Começou a documentar, discretamente, com o seu telemóvel. Datas, horas, palavras exatas que conseguia recordar. Fotografias desfocadas do grupo à distância, mais para registar a sua presença constante do que para os identificar individualmente. Gravações de áudio do burburinho da praça, onde por vezes se ouviam os seus comentários jocosos. Era pouco, talvez inútil, mas era uma ação. Era a sua forma de lutar, de não se deixar apagar. Ao mesmo tempo, procurou consolo online. Encontrou um fórum sobre viver em Sevilha, um espaço onde expatriados e locais trocavam dicas e experiências. Sob o pseudônimo Lírio Pálido, começou a escrever não sobre o assédio diretamente no início, mas sobre os desafios de se adaptar, de se sentir uma estranha. Um dia, um utilizador chamado El Nómada respondeu a um dos seus posts mais melancólicos. A beleza de Sevilha por vezes esconde espinhos, escreveu ele. Mas até os lírios mais pálidos podem encontrar o seu sol, se procurarem bem e não tiverem medo de pedir que as nuvens se afastem. As palavras de El Nómada, um blogger local conhecido por expor pequenas injustiças e promover a cultura alternativa da cidade, foram um pequeno bálsamo. O assédio continuou, subtil, mas persistente. Um dia entornaram-lhe acidentalmente uma bebida perto dos pés quando ela passava por um dos bares. Noutro encontrou um dos seus desenhos, que deixara a secar por uns momentos, com um rabisco obsceno. Cada incidente era uma pequena agulha, e Alba sentia a sua resiliência a esvair-se. O seu estágio sofria, a sua concentração estava em farrapos. A ideia de voltar para casa, para o ambiente mais familiar e menos hostil do norte, tornava-se cada vez mais tentadora. O ponto de ruptura chegou numa tarde de sábado. A plazuela estava cheia. Alba tinha ganho coragem para se sentar num dos bancos mais afastados, tentando ler um livro sobre a história da cerâmica de Triana. Rafa e o seu grupo estavam particularmente ruidosos, celebrando qualquer coisa com cervejas. De repente, Rafa viu-a. Com um sorriso largo, aproximou-se, seguido pelos seus acólitos. Ora, ora, se não é a nossa intelectual favorita, exclamou ele, alto o suficiente para que todos na praça ouvissem. A tentar aprender os nossos segredos, é? Ele arrancou-lhe o livro das mãos. Alba levantou-se de um salto, o rosto a arder. Devolve-me o livro, Rafael. A sua voz tremeu, mas havia uma nova firmeza nela. Rafa folheou o livro com desdém. Cerâmica de Triana. Uau, que emocionante. Ele fez uma careta para os amigos, que riram. Sabes o que é realmente emocionante, Guiri? Ver-te tentar falar espanhol. Parece um gato engasgado. Mais risos. Desta vez mais gente olhava abertamente. Alguns com curiosidade, outros com um desconforto mal disfarçado, mas ninguém disse uma palavra para a defender. Alba sentiu as lágrimas a quererem vir aos olhos, mas engoliu-as. O seu olhar encontrou o de Dona Carmen, que estava à porta da sua loja, os braços cruzados, uma ruga de preocupação na testa. Mas ela também permaneceu em silêncio. Rafa atirou-lhe o livro de volta. Caiu aos pés dela, na poeira. Fica com os teus livros, Colorá. Alguns de nós preferem viver a vida real. Ele virou-lhe as costas, voltando para o seu grupo, deixando Alba ali no centro de um círculo de olhares, sentindo-se mais exposta e humilhada do que nunca. Aquela noite, a tristeza deu lugar a uma fúria fria e lúcida. Abriu o seu computador portátil, releu os seus diários, as suas notas, olhou para as fotografias tremidas, juntou tudo num ficheiro organizado. Depois, escreveu um e-mail para o endereço de contacto que encontrou no blog de El Nómada. Chame-me Alba Reis, começou, e preciso da sua ajuda. Não por mim, mas para que isto não aconteça a mais ninguém. Anexou o ficheiro e clicou em enviar, o coração a bater descontroladamente. A resposta de El Nómada chegou na manhã seguinte. Era curta e direta.
A sua história é importante, Alba. Deixe-me ver o que posso fazer. Mantenha a coragem. La Paloma Pálida. Ele tinha chamado de a Pomba Pálida, uma imagem que estranhamente lhe deu uma sensação de força. Passaram-se 2 dias de silêncio tenso. Alba quase não saiu de casa, dividida entre a esperança e o medo de ter piorado as coisas. Na terceira manhã, o seu telemóvel começou a vibrar com notificações. Amigos de Sevilha, colegas do estágio, até mesmo alguns conhecidos do seu país, estavam a partilhar um link. Era um artigo no blog del Nómada, com um vídeo curto. O título era Triana de Sombras, quando a hospitalidade esconde a intolerância. O artigo era poderoso. Sem nunca mencionar o nome de Alba ou mostrar o seu rosto, El Nómada contava a história de La Paloma Pálida, uma jovem artista estrangeira que viera a Sevilha por amor à sua cultura, apenas para encontrar um muro de assédio velado e troça por parte de um pequeno grupo que se julgava dono do bairro. Descrevia os locais, os tipos de comentários, a escalada da intimidação, de uma forma que seria inconfundível para quem conhecesse a Plazuela de las Flores e os seus frequentadores. O vídeo era uma montagem das gravações de áudio de Alba, com as vozes distorcidas, sobrepostas a imagens desfocadas da praça e legendas que traduziam os insultos mais comuns. Terminava com uma pergunta pungente. É esta a Triana que queremos mostrar ao mundo? Uma comunidade tão orgulhosa das suas tradições pode permitir que a intolerância manche a sua alma. O efeito foi imediato. Em Triana, o post era o assunto do dia. Nos telemóveis, nos cafés, nos mercados. Havia choque, alguma descrença inicial, mas também um reconhecimento culpado nos olhos de muitos. As descrições eram demasiado precisas. Nessa tarde, Alba, com um nó no estômago, decidiu ir à Plazuela. Precisava de ver. O ambiente estava diferente. Mais silencioso, mais tenso. Rafa e o seu grupo estavam lá, mas a sua habitual bonomia ruidosa tinha desaparecido. Estavam mais contidos, quase defensivos. As pessoas olhavam para eles de soslaio, depois desviavam o olhar. Os murmúrios eram audíveis. Então aconteceu. Dona Carmen saiu da sua loja, caminhou lentamente com a sua dignidade habitual até ao centro da praça, parando a poucos metros de Rafa. Todos os olhares se voltaram para ela. Rafael, disse ela, a sua voz clara e firme, sem raiva, mas carregada de uma tristeza e decepção que cortavam o ar. O teu avô, que Deus o tenha, teria vergonha de ti hoje. Rafa empalideceu visivelmente. Abriu a boca para responder, mas não saiu som. Não é assim que tratamos as pessoas em Triana, meu filho, continuou Dona Carmen, o seu olhar varrendo o grupo. Mesmo que venham de longe, mesmo que pareçam diferentes, a hospitalidade e o respeito são a nossa herança, e tu estás a cuspir nela. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Depois um velho sentado à porta de um bar pigarreou. Ela tem razão, Rafa. Isso não se faz. Outra mulher mais jovem acenou com a cabeça, concordando. O telemóvel de Rafa começou a tocar incessantemente no seu bolso. Notificações, mensagens. Os seus amigos olhavam para o chão, para os lados, para qualquer lado menos para ele ou para Dona Carmen. A fachada de arrogância de Rafa começou a rachar, revelando a insegurança por baixo. Ele tentou gesticular, balbuciar uma defesa. Mas era só brincadeira. Ela é muito sensível. As suas palavras soaram ocas, patéticas até para os seus próprios ouvidos. O peso do escrutínio público, da desaprovação da sua própria comunidade, era esmagador. A sua força, construída sobre a intimidação e o medo dos outros, desmoronava-se como um castelo de cartas. Nos dias que se seguiram, a Plazuela de las Flores transformou-se. Rafa e os seus amigos mais próximos tornaram-se figuras marginais. Eram ignorados, olhados com frieza. Alguns, mais envergonhados, tentaram dirigir a Alba um pedido de desculpas hesitante e pouco sincero, que ela aceitou com uma dignidade distante. O dano à reputação deles estava feito, e em Triana, a reputação era quase tudo. Alba sentiu um alívio imenso, como se um peso lhe tivesse sido tirado dos ombros. Uma nova força, tranquila e segura, instalou-se nela. Começou a receber sorrisos genuínos, pequenos gestos de simpatia de outros moradores. Um dia, Dona Carmen chamou-a à sua loja. Senta-te, menina, disse, indicando um pequeno banco. Ofereceu-lhe um copo de água fresca com um toque de limão. O que fizeste? Foi preciso coragem. Tive ajuda, respondeu Alba, pensando em El Nómada. Sim, Dona Carmen sorriu levemente. Mas a coragem de dar o primeiro passo, de não te calares, foi tua. Triana precisava de se olhar ao espelho. Às vezes até as comunidades mais bonitas têm as suas manchas.
Tornou-se uma espécie de mentora para Alba, partilhando histórias do bairro, ensinando-lhe palavras de caló, o calão cigano, e explicando-lhe os mistérios do duende flamenco. Alba retomou a sua vida, o seu estágio, os seus desenhos. Podia agora sentar-se na plazuela de Las Flores em paz. O seu cabelo ruivo já não era um alvo, mas apenas uma característica sua, como os olhos verdes ou o sorriso tímido que agora aparecia com mais frequência. O bairro não se transformara numa utopia da noite para o dia. O preconceito era uma erva daninha teimosa. Mas algo mudara. Um precedente fora estabelecido. A voz de uma pomba pálida tinha ecoado, e a comunidade, mesmo que tardiamente, tinha escutado. Numa tarde solarenga, enquanto desenhava as flores que davam nome à praça, uma menina pequena,